Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais um conteúdo, né? Dentro daí de números e operações, né? Hoje a gente vai estar vendo regra de 3 composta, né? A gente está vendo regra de 3 simples e composta, né? Hoje a gente vai para a parte referente à regra de 3 composta, né? Que nos diz o seguinte: a regra de 3 composta é um método pelo qual podemos resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas. Esses problemas podem envolver grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e estão presentes em muitas situações do nosso cotidiano. Para resolver um problema que envolve mais de duas grandezas, devemos inicialmente colocar os dados do problema em uma tabela e, em seguida, analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Caso as grandezas sejam diretamente proporcionais, mantemos a ordem das razões. Agora, caso as grandezas sejam inversamente proporcionais, devemos inverter a ordem da grandeza. Sempre analisamos as grandezas em relação àquela que possui a incógnita. Ou seja, nós temos aqui algumas situações que nós já vimos quando a gente viu a regra de 3 simples. Primeiro nós devemos aí analisar a quantidade de grandezas. Percebe que quando fala aqui, a regra de 3 composta, ela vai ter mais de duas grandezas, né? Então, duas grandezas, regra de 3 simples. Mais de duas grandezas, regra de 3 composta. Logicamente, a gente vai analisar também se as grandezas são inversamente proporcionais ou se elas são diretamente, né? Aqui, né? Direta ou inversa, né? Diretamente ou inversamente proporcionais. Para que isso? Aí no último parágrafo vai dizer aqui, ó, se as grandezas, se elas forem diretamente proporcionais, a gente mantém a ordem das razões, ou seja, a maneira como ela apareceu no enunciado é a maneira como a gente resolve. Isso a gente viu lá na regra de 3 simples. Agora, se elas forem inversamente proporcionais, o que é que a gente faz? A gente inverte a ordem da grandeza. Ou seja, a gente inverte na hora de organizar lá para fazer a proporção e, consequentemente, fazer o cálculo. Tá certo? É lógico que nada melhor do que a gente ver isso em um exemplo, né? No exemplo fica claro para a gente a compreensão e, consequentemente, fica claro o entendimento. Tá certo? Bom, então eu estou trazendo para vocês aí esse primeiro exemplo, né? Onde diz o seguinte: em uma lavoura de soja, duas máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia, ou 2,5 horas. Supondo que o rendimento das máquinas mantenha-se nessa lavoura, determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. O que é que a gente vai analisar de início aqui? Na situação, quantas grandezas nós temos? Vamos analisar. Em uma lavoura de soja, duas máquinas. Primeira grandeza aqui, ó, máquinas, né? Quantidade de máquinas. A segunda grandeza está aqui, ó, o tempo, né? O tempo que está sendo dado aqui em horas, né? E o que é que nós temos mais aqui? Quantidade de caminhões, ó. Tá vendo? Então tem aí as máquinas que estão enchendo esse caminhão, né? Estão carregando o caminhão. Tem os caminhões que vão transportar as cargas. E temos aí o tempo. Então nós temos aí 3 grandezas. São essas 3 grandezas que a gente vai organizar na tabela. Eu já coloquei ela aí para vocês, tá certo? Então nós temos aqui, quando diz o enunciado, diz aqui, né, que duas máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia, né? Carregam aí em 2 horas e meia. Aí depois vai dizer o seguinte, o enunciado, ó, 5 máquinas, né, 5 máquinas, elas trabalhando da mesma forma, porque aí senão levantaria a hipótese de repente elas serem mais lentas, serem mais rápidas. Não, elas continuam trabalhando no mesmo ritmo, só que agora nós temos 5 máquinas, elas carregam 30 caminhões em quanto tempo?
né? Aí é feita a pergunta se esse tempo vai aumentar ou vai diminuir. É lógico que nós não conseguimos comparar com o início, porque a quantidade de caminhões aumentou, as máquinas que estão enchendo, carregando esses caminhões também aumentou. Então o que é que nós vamos fazer aqui de início? Colocamos uma seta virada para o X, direcionada para o X. E aí a gente vai considerar, vai comparar as outras grandezas com relação ao X. Mas de que maneira? Nós não conseguimos fazer todas ao mesmo tempo. Então nós fazemos uma por vez. Então vamos fazer o seguinte aqui no momento. Vamos esquecer, tá certo? Vamos desconsiderar a numeração aqui, ó, referente às máquinas. Pronto, vamos esquecer. A gente sabe que tem máquinas aí funcionando, mas vamos desconsiderar a quantidade delas. E vamos fazer a pergunta aqui e vamos ver se esse X ele aumenta ou diminui com relação só aos caminhões. Então vê, se 5 caminhões, se uma quantidade de máquinas, não interessa quantas máquinas são, mas se elas carregam aí 5 caminhões, certo? 5 caminhões em 2 horas e meia, essa mesma quantidade de máquinas, veja que a quantidade de máquinas agora é a mesma, tá certo? Por isso que eu risquei ela e não me interessa a numeração, só me interessa que existe uma quantidade de máquinas, carregou 5 caminhões em 2 horas e meia. Essa mesma quantidade de máquinas agora carregando 30 caminhões, veja, a mesma quantidade de máquinas, só que agora precisa carregar 30 caminhões. Vai gastar mais de 2 horas e meia ou menos de 2 horas e meia? Lógico que vai gastar mais tempo agora, porque agora você tem agora mais caminhões para serem carregados e a quantidade de máquinas são a mesma, não mudou. Então se agora eu vou carregar 30 caminhões, eu vou gastar mais tempo. Como eu vou gastar mais tempo, então esse X aqui ele vai aumentar. Ele vai ser mais de 2,5. Se ele vai aumentar, a ideia é que você coloque aqui a seta virado para o maior número. Quem é o maior número? O maior número é 30? Coloca a seta virada para o 30. Porque a partir do momento que aumentou o número de caminhões, aumentou o tempo. Então a seta fica virada para o maior. Logicamente, nesse momento aqui, números de caminhões é uma grandeza diretamente proporcional, tá certo? É uma grandeza diretamente proporcional ao tempo que está sendo dado em horas. Ótimo. Vamos agora analisar a outra coluna. Deixa eu mudar aqui o meu ponteiro. Pronto, mudei. Agora eu quero saber a grandeza número de máquinas. Então eu venho aqui nessa daqui, ó, e desconsidero. Professor, mas a gente já colocou uma seta aqui? Não, tá tudo bem, certo. Mas você vai desconsiderar isso daqui. O que me interessa agora é que existem caminhões. Tá certo? Então o que é que eu entendo agora? Que 2 máquinas vai carregar lá uma quantidade de caminhões. Isso não me interessa. O segredo de você entender regra de 3 é justamente você fazer essa separação. Tá certo? Quando você está comparando uma grandeza com a grandeza onde tem um X, as outras você esquece a numeração. Leve em consideração que aquela grandeza existe, mas que a numeração não interessa. Então, 2 máquinas enchem lá uma quantidade de caminhões em 2 horas e meia. Agora eu tenho 5 máquinas trabalhando. 5 máquinas trabalhando para encher a mesma quantidade de caminhões. Se eu tenho mais máquinas agora trabalhando, eu acho que vai encher mais rápido, porque a quantidade de caminhões agora é a mesma, né? Então 5 máquinas agora trabalhando vai encher esses caminhões em menos de 2 horas e meia, em menos tempo, né? Agora é menos. Então a seta agora deve ser virada para o menor, porque o tempo agora está diminuindo. Então coloca uma seta aqui, ó, virada para o menor. Consequentemente essa seta aí, ó, ela vai ficar virada para cima. Repito, 2 máquinas enchem a quantidade de caminhões em 2 horas e meia. 5 máquinas enchem em menos tempo. Então, a seta é virada para o menor. Por isso que vai ficar dessa forma. E aí nós temos a seguinte situação aí, né? Nós temos aqui número de caminhões é uma grandeza diretamente proporcional ao tempo. Já o número de máquinas é uma grandeza inversamente proporcional ao tempo. Então, para a gente organizar essa situação, porque a gente não consegue ter uma simples proporção, porque nós temos 3 grandezas, então nós fazemos isso aqui. Colocamos primeiro, né, a grandeza referente ao X.
Feito isso, lembrando que o começo da seta deve ser colocado em cima e o final da seta deve ser colocado embaixo, foi o que eu fiz aqui. Depois disso você coloca um sinal de igual e a quantidade de grandezas que aparecer agora, você vai separando colocando uma multiplicação, colocando um sinal de vezes. Então se a gente tivesse mais uma grandeza aqui, se fosse 4 grandezas, iria colocar mais uma multiplicação e outra fração aqui no final, certo? Só ir colocando esse sinal de vezes. E aí nós temos essa situação. A grandeza aqui do número de caminhões, como é diretamente proporcional, né? O 5 ficou em cima e o 30 ficou embaixo, tudo tranquilo. Apenas a grandeza lá, o número de máquinas foi que foi invertida, porque ela é inversamente proporcional. É isso que diz lá na definição, que quando a grandeza é diretamente proporcional, a gente organiza da forma como aparece. Quando ela é inversamente proporcional, a gente precisa inverter. Por isso que a gente precisa ter o cuidado de fazer essa leitura das grandezas que foram citadas no enunciado. Então aí a necessidade da gente ter essa organização, tá certo? Beleza? Foi organizado isso aqui. A gente poderia simplificar antes e multiplicar depois. Eu vou multiplicar primeiro, direto aqui, do jeito como tá. E no próximo exemplo aí eu vou simplificar e vocês vão ver aí a diferença, certo? Então aqui eu não consigo fazer meio pelos extremos, como está. Eu preciso resolver logo essa multiplicação. Então eu vou multiplicar 5 vezes 5, que corresponde aqui a 25, e multiplico aqui a parte de baixo, né, os denominadores, 30 vezes 2, 60. Feito isso, nós faremos aqui meio pelos extremos, né? Vai multiplicar aqui 25 vezes x e vai multiplicar o 2,5 vezes 60. 25 vezes x é 25x. E na hora da gente multiplicar aqui, a gente pode simplesmente, né, vamos lembrar aqui, a gente pode simplesmente, como tem uma casa decimal depois da vírgula, a gente pode simplesmente movimentar essa vírgula para cá. E como eu movimentei essa vírgula uma casa, você corta um zero que tem aqui. Ó. Então, consequentemente, essa multiplicação, ela passa a ser 25 vezes 6. E não mais 2,5 vezes 60, entende? Você fazendo isso, você facilita aí o teu cálculo, né? E tu consegue fazer de forma direta, porque 25 vezes 6 é 150, tá certo? Então facilita aí o processo para você. 25 está multiplicando, passa dividindo, e aí nós temos 150 dividido por 25, que é justamente o processo inverso da multiplicação que nós fizemos quase agora. Então nós temos aí o resultado, 6 horas. Então percebe que o tempo aqui ele aumentou realmente, né? Ele aumentou com relação às outras grandezas, tá certo? De repente você vai dizer, professor, mas quando eu comparei aqui com o número de máquinas, o tempo diminuiu. Mas quando você comparou apenas com a grandeza isoladamente. Mas quando a gente pega no contexto, veja que a quantidade de caminhões aumentou muito. Então essas 5 máquinas que aumentaram aqui, elas não foram suficientes para manter o mesmo tempo ou diminuir o tempo. Realmente o tempo precisou aumentar. Beleza? Vamos aí para o próximo exemplo. Nesse exemplo, deixa eu voltar aqui. Nesse exemplo, antes dessa multiplicação que eu fiz aqui, eu vou fazer uma simplificação. Chama-se técnica de cancelamento. E aí você compara e vê a forma melhor. Eu prefiro simplificar antes de multiplicar. Tudo bem que nesse caso a multiplicação os valores ficaram pequenos, mas quando a gente tem muitos valores, números muito grandes, às vezes a simplificação vai facilitar. Tá certo? Então vamos aí para o próximo exemplo, que nos diz o seguinte. Lembrando que é uma questão da Universidade Federal, não é uma questão de vestibular. Beleza? Da nossa região aqui, da nossa realidade. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho diárias. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia? E nós temos aí o gabarito. O que é que eu recomendo vocês fazerem quando começa a aparecer essas grandezas, né? Muitos valores? Vamos analisar quais são as grandezas que nós temos. Tem aqui, guindastes. Eu não estou marcando a quantidade, eu estou marcando só as grandezas, tá certo? Caixas,
né? Elas estão carregando caixas. Tempo aqui, ó. O tempo está sendo dado aqui em dias. E está sendo dado uma outra grandeza. As horas de trabalho diárias. Horas de trabalho diárias. Nós temos então aqui, ó. Nós temos 4 grandezas. Então já muda um pouco com relação ao que a gente tinha visto agora há pouco. Tá certo? Então eu vou colocar a tabela aqui, já separando para a gente aqui a ideia das grandezas e com a numeração. Nesse ponto eu acredito que não fica complicado, porque é somente a gente seguir o enunciado. Então o enunciado vai dizer para a gente aqui, ó, que 10 guindastes, eles carregam 180 caixas em 12 dias. Esses guindastes trabalhando 5 horas por dia. Ótimo. Aí depois vai dizer assim, 12 guindastes, eles carregam quantas caixas, né? Eu não sei aí quantas caixas são. Mas eles carregam essas quantidades de caixas que a gente não sabe em 15 dias. Só que trabalhando 4 horas por dia. Veja que agora diminuiu aí, né, o número de dias, né? Tá certo? Beleza? Bom, vamos então descobrir quais grandezas são diretamente e quais são inversamente proporcionais. De início, o que é que nós fazemos? Colocamos uma seta virada aí para o X. Ótimo. De repente alguém vai olhar assim e vai dizer, poxa, mas agora eu tenho 4 grandezas, eu tenho 3 para descobrir as setas. Não tem problema nenhum, tá certo? Acredito que no slide eu comecei pelos guindastes. Então o que é que eu faço aqui? Ó? Número de dias, desconsidero. Eu sei que existe aí uma quantidade de dias, mas não me interessa a numeração. As horas de trabalho por dia eu desconsidero também, tá certo? Lógico que você não vai estar riscando na hora de fazer cálculo, né? Mas imagina que essa numeração ela é desprezível no momento. E aí você vem aqui e faz a comparação, vê? 10 guindastes, né? Eles carregam 180 caixas numa determinada quantidade de dias. Ponto. 12 guindastes agora, nessa mesma quantidade de dias, trabalhando ao mesmo tempo. Agora você tem 12 guindastes. Vai trabalhar durante o mesmo tempo, na mesma quantidade de dias, a mesma coisa. Mas agora você tem 2 guindastes a mais. Eles vão conseguir carregar mais ou menos de 180 caixas? Eu acho que consegue carregar mais, porque você tem 2 guindastes a mais agora trabalhando. Então eles vão conseguir carregar mais caixas. Se eles vão conseguir carregar mais caixas, coloca a seta virada para um número maior. Ou seja, a seta vai ficar para baixo. Por quê? Porque você tinha 10, carregava 180. 12, eu acredito que vai carregar mais do que 180, né? Se vai carregar mais do que 180, a seta fica virada para o maior. E, consequentemente, a seta lá dos guindastes ficou virada para baixo. Veja que o número de dias e o número de horas de trabalho por dia, eu nem envolvi aqui na minha ideia aqui para chegar nessa conclusão que o número de guindastes é uma grandeza diretamente proporcional ao número de caixas que estão sendo transportadas. Beleza? O que é que nós fazemos agora? A gente vai desconsiderar aqui o que a gente tinha riscado. Vamos agora desconsiderar o número de guindastes. Por quê? Porque eu preciso descobrir ainda as outras 2 setas. Então, vou deixar assim, riscado, pronto. Vou agora descobrir o número de dias. Por isso que eu mantive apagado aqui, riscado, né? O número de horas de trabalho por dia. Vamos descobrir agora o número de dias. Vamos lá. Então, vamos comparar aqui. Bom, agora é uma quantidade de guindastes agora. Eu sei que essa quantidade de guindastes aí, elas carregam aí 180 caixas em 12 dias. Em 12 dias são carregadas 180 caixas. Beleza. Agora em 15 dias, veja, a mesma quantidade de guindastes trabalhando. Agora eu tenho a mesma quantidade, não está aumentando. O que está aumentando agora é a quantidade de dias. Essa mesma quantidade de guindastes trabalhando agora durante 15 dias vão carregar mais de 180 ou menos de 180. Se aumentar a quantidade de dias, eu entendo que a quantidade de caixas aumenta também, porque eles vão ter 3 dias a mais trabalhando. Então eles vão carregar mais. Se eles vão carregar mais, coloca a seta virada para o maior. Consequentemente, novamente, essa seta aí, ela vai ficar virada aí para baixo. Tá ok? Então
Então temos aí outra grandeza diretamente proporcional. Tá? Agora a gente vem para o último. Veja que esse último, na hora que a gente vai comparando, a gente nem leva em consideração número de horas de trabalho por dia. Porque na hora da gente envolver nesse contexto para a gente analisar, veja que não está precisando. Então não quer dizer que eu tenho 4 grandezas. Quando eu vou fazer a pergunta para saber se é diretamente, se é inversamente proporcional, não tem uma necessidade de envolver tudo nesse processo mental que eu faço aqui, tá certo? Logicamente eu também não posso pegar só 2 e comparar. Às vezes vai dar bronca, porque eu tenho mais grandezas. Mas vai dar aquilo que você perceba que tem a necessidade, tá certo? Eu vou riscar novamente esse número de dias de trabalho. Vou considerar aqui que existe só uma quantidade de dias. Ótimo. E agora eu quero saber esse número de horas. Vamos lá. Eu sei que uma quantidade de guindastes carrega 180 caixas. Isso trabalhando 5 horas por dia. Essa mesma quantidade de guindastes trabalhando agora 4 horas por dia. A mesma quantidade de guindastes trabalhando na mesma quantidade de dias, tá certo? Só que agora está trabalhando 1 hora a menos. Esses guindastes vão conseguir carregar mais de 180 caixas ou menos. Se eles estão trabalhando 1 hora a menos, lembrando que o ritmo de trabalho é o mesmo, não muda, eu entendo que vai ser carregado menos. Porque se ele está trabalhando 1 hora a menos e o ritmo de trabalho é o mesmo, ele vai carregar menos caixas. Se vai carregar menos caixas, a seta deve ficar virada para o menor, né? Então vai ficar virada para baixo. Porque veja que o número de horas de trabalho por dia diminuiu. Então a seta fica virada para o menor. Então quando você vai fazer essa pergunta, cuidado para você na sua cabeça não achar assim, quando aumenta é para baixo, quando diminui é para cima. Não. Veja, quando eu pergunto aqui, quantidade de guindastes, carrega 180 caixas, trabalhando 5 horas por dia. O tempo agora diminuiu, são 4 horas por dia. Se o tempo diminuiu, a quantidade de caixas também diminuiu. Veja, ambos estão diminuindo, quer dizer que são diretamente proporcionais. Como esse x vai ser menor, seta virada para o menor. Então, hora você faz a pergunta, se os dois estão aumentando, não tem problema, diretamente proporcional. Ora você pergunta, e os dois estão diminuindo, também não tem problema, diretamente proporcional. A questão é se um aumenta e o outro diminui, se existe essa diferença. Aí você conclui que é inversamente proporcional, não é o caso aqui desse exemplo, tudo bem? Bom, e aí nós temos essa situação, tá certo? Vamos aqui organizar a sequência do cálculo. Então, como eu falei anteriormente, procura a grandeza onde tem um x, que é o número de caixas, e coloca ela primeiro. Como todas aqui são diretamente proporcionais, da forma como a gente colocou na tabela é a maneira como vai aparecer aqui para o nosso cálculo. Detalhe, separa primeiro aqui tem um x, e as outras você coloca separando-as com o sinal de vezes. Mas veja que nenhuma precisou ser invertida, tá certo? Ótimo. O que é que a gente vai fazer agora? Eu, nesse exemplo, resolvi utilizar a técnica de cancelamento. Que técnica é essa? Você consegue simplificar ou a fração, ou você consegue simplificar simplesmente pegando um número de baixo e um número de cima. O que foi que eu escolhi aqui de início? Eu peguei o 12 e esse 12. Ô, professor, mas eles não estão na mesma fração. Aí vem a dica. Quando você tem frações separadas por sinal de vezes, por multiplicação, quando os números da parte de cima e da parte de baixo são separados por uma multiplicação, você consegue simplificá-los. Agora, se aqui tivesse mais ou menos, aí você não poderia fazer isso. Você só pode fazer isso se tiver uma multiplicação. Então, eu posso chegar aqui e cortar o 12. Números iguais na divisão não vai dar 1. Então, simplesmente vim aqui e cortei. Ponto. Beleza. O que é que eu posso simplificar mais? Eu posso pegar aqui o 15 e o 5. Esse 15 e esse 5 aqui, não dá para a gente simplificar isso aqui por 5, né? Deixa eu deixar marcado aqui para a gente. Eu acho que dá para a gente simplificar isso aqui por 5. Então vamos simplificar isso aqui, Vou deixar marcado aqui, Dá para a gente simplificar isso aqui, por 5. Porque ambos os casos são simplificados, né, por 5. Então vamos deixar aqui, simplificando por 5. Beleza.
E o 4 e o 10? O 4 e o 10 dá para a gente simplificar também. Vou marcar aqui também. Dá para simplificar por quanto? Dá para a gente simplificar, ó, por 2. Vamos simplificar isso aqui, ó, por 2. Então dá para simplificar também. Mas de repente você diz assim, não, professor, fazer isso vai dar muito trabalho, eu prefiro multiplicar como está, certo? Não tem problema nenhum. A questão da simplificação, quando eu falo aqui, da gente simplificar, é simplesmente pelo fato de que você simplificando, você trabalha com números menores. A tendência de você errar é menor, tá certo? Então vê como vai ficar assim, vê. Então eu simplifiquei aqui, ó, 10 por 2 deu 5. O 12 aqui, quando eu cortei, eu não coloquei nada, porque tem outros números para multiplicar. Esse nada aqui é como se fosse 1, tá certo? Se quiser aqui, eu vou colocar aqui o número 1, tá certo? De repente aí tem algum desavisado, não compreende, eu vou colocar aqui 1. Mais 1 na multiplicação é elemento neutro, né? Então a gente coloca aí se quiser, né? O 15 dividido por 5 que deu 3, o 5 dividido por 5 que deu 1 e o 4 dividido por 2 que deu 2. Vê como fica fácil agora a multiplicação. Na parte de cima aqui, ó, 5 vezes 1, 5. E embaixo sobrou aqui 1 na multiplicação elemento neutro, sobrou 3 vezes 2 que dá 6. Então vê como os números ficaram pequenos para a gente fazer agora sim a proporção meio pelos extremos. Agora, se você não quiser fazer isso, então você iria multiplicar 10 vezes 12, 120, 120 vezes 5, 600. Então, ao invés de você ter um 5 aqui no numerador, você teria um 600. E embaixo, consequentemente, né, eu não vou nem multiplicar, mas você teria aí um número, né, bem maior, né? Teria ali 180, daria 720 na parte de baixo. Então vê como ficaria diferente aí para se fazer a proporção. Aqui a gente vai fazer meio pelos extremos, né? X vezes 5, 180 vezes 6. Então 180 vezes 6, ó, dá 1080. E aí você vai ter o 1080 dividido por 5. 1080 dividido por 5 corresponde a 216, que lá no gabarito é a nossa letra A. Tá certo? Então nós temos aí dois exemplos. O primeiro eu expliquei sem usar simplificação, o método de cancelamento. E esse segundo eu usei o método de cancelamento. Vocês comparam e veem aí o que acham que fica melhor para vocês fazer, tá certo? E aí eu trago para vocês o exercício de número 17 com 4 questões. Eu quero chamar a atenção aqui dessa primeira questão. Essa empresa aqui, Vunesp, é uma empresa que elabora muitas questões para concurso público, tá certo? E temos aqui uma da Unifor, né, que é uma universidade. Então, vale aqui chamar a atenção desses enunciados, né, contextualizados, mas que não vai fugir disso que nós vimos anteriormente, tá certo? A ideia é essa, é ver aí quantas grandezas nós temos e aplicar a ideia, né, da regra de 3, seja ela simples ou composta, mas nesses exemplos, as 4 questões referentes à regra de 3 composta, tá ok? E aí vocês concluindo, eu peço que enviem para o meu e-mail, né, anderson.erembonito@gmail.com, tá ok? E qualquer dúvida, como eu tenho falado sempre, pode entrar em contato, seja aqui pelo YouTube mesmo, ou pode entrar em contato pelo WhatsApp, que na medida do possível a gente vai tirando as dúvidas, tá ok? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Forte abraço para todos e até mais.